Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, capítulo 23. Profecia sobre o Messias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, as afugentaste e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Esse será o seu nome, com a qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe geração da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os passos no deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Comete adultérios, andam com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, cerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desfalecer, pois falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente os que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Dos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandeis esse profeta, contudo eles foram correndo. Não lhe falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Porventura, sou eu Deus de aperto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não acho eu os céus, a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é
como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem, diz, e ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não lhe enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar a este povo, qualquer profeta, sacerdote, dizendo, qual é a mensagem do Senhor? Então lhe dirás, essa é a mensagem, eu vos deixarei isso, diz o Senhor. E quanto ao profeta, ao sacerdote, ao povo que disser, mensagem do Senhor, eu castigarei o tal homem à sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, e que falou o Senhor, mas nunca mais use a expressão mensagem do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu, o Senhor é que falou. O que falou o Senhor? Mas por que dizes mensagem do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que diz essa palavra, mensagem do Senhor? Havendo eu ordenado, dizendo, não direis mensagem do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós. Tirarei da minha presença, vós e a cidade que vos dei a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo próprio, eterna vergonha, que não será esquecida.